Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui, né? O objetivo aqui é de fazer mais um vídeo rápido, né? Eu me chamo Eliezer, pessoal, eu moro aqui em Fortaleza e eu estive associado por aproximadamente 27 anos com as Testemunhas de Jeová. Eu me afastei das Testemunhas de Jeová agora no final de setembro do ano 2019, depois de quase um ano fazendo pesquisas, e comecei então a descobrir tudo aquilo que a liderança, né, das Testemunhas de Jeová oculta, procura esconder de seus membros. Ao mesmo tempo que pregam ser a única religião verdadeira, eles então escondem, existem muitas coisas, né, que são escondidas dos seus membros. E eu então, depois de descobrir uma vasta quantidade de coisas ocultas, eu resolvi me afastar. Pessoal, eu lancei esse canal com o objetivo de ajudar as pessoas a verem quem realmente são as Testemunhas de Jeová, sempre procurando mostrar essas evidências com base nas próprias publicações ou vídeo, né, que são lançados pelas Testemunhas de Jeová. Nós vamos continuar fazendo os nossos vídeos, mas eu queria dizer a vocês que nós fizemos aqui uma parceria com o canal do Ancião Edson Reis, né? Então nós vamos lançar uma série de vídeos, serão vídeos curtos, né? Nós vamos procurar fazer vídeos curtos, com o objetivo dessa série, desses vídeos, é mostrar não as contradições, porque as contradições eu tenho procurado mostrar aqui no canal, mas mostrar as mentiras que são pregadas pelas Testemunhas de Jeová usando a Bíblia. Então eles usam a própria Bíblia, né? Eu tenho aqui a tradução do Novo Mundo, edição de 2015, é a Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Então eles utilizam essa própria tradução aqui para disseminar, né, para espalhar ensinamentos falsos. Então o ancião Edson Reis esteve conversando comigo, nós viemos conversando. Ele lançou lá no canal dele uma série de vídeos chamado As Mentiras, né, das Testemunhas de Jeová. Mentira número 1, mentira número 2 e assim por diante. E nós vamos compartilhar esses vídeos aqui também no canal. Sempre antes do vídeo, nós vamos procurar fazer algum comentário, tá certo? E mostrar, com base na própria Bíblia, que aquele determinado assunto que é pregado pelas Testemunhas de Jeová, na realidade aquilo é uma mentira, é uma doutrina falsa, tá certo? Então, gente, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, né? Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, seu dislike. O nosso objetivo aqui não é competir com o canal de quem quer que seja, mas o objetivo é nós juntarmos forças, né? Juntarmos os nossos recursos para poder alcançarmos cada vez mais pessoas e alertar essas pessoas com relação às armadilhas que estão envolvidas por trás dos ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Isso é necessário porque é uma seita, gente, que está aí pelas praças, nos shoppings, nas paradas de ônibus, estação de metrô, de trem, com aqueles carrinhos, né? Ou então elas estão indo de casa em casa, eles fazem isso em 243 países, se eu não estou enganado. Então é necessário que nós procuremos alertar as pessoas com relação à prática dessa religião, né, os ensinos dessa religião, que são realmente muito prejudiciais. Eu gostaria de ler com vocês aqui um texto, antes da gente falar da primeira mentira, né, já que nós vamos começar essa série hoje. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a dizer em uma sentinela, gente, que a obra de Charles Taze Russell, ela foi maior do que a obra de João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo, né? Aquele que abriu o caminho para Jesus Cristo. Quem foi Charles Taze Russell, Eliezer? Charles Taze Russell foi o fundador da Sociedade Torre de Vigia. Mas vamos ver qual é o testemunho que o próprio Jesus Cristo dá a respeito de João Batista. Aqui no Evangelho de Mateus,
capítulo 11, versículo 11, que eu vou ler aqui, ó, na própria tradução do Novo Mundo, tá bom? Então, Mateus 11, 11, Jesus Cristo ele disse assim, ó, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então o próprio Jesus Cristo está dizendo, testemunho de Jesus, que ninguém que foi nascido de mulher, uma pessoa que teve um parto normal, uma gestação normal, ninguém foi maior do que João Batista. Mas a Torre de Vigia disse que Charles Taze Russell foi maior do que João Batista. Vamos ver o esclarecimento no vídeo, a explicação no vídeo, e em seguida nós vamos, como sempre, colocar fazer algumas colocações. Tá bom, gente? Vamos ver o vídeo. Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, a partir de hoje eu decidi criar uma nova série aqui no nosso canal. Eu quero começar explicando para você como que essa nova série vai funcionar. E essa nova série será, assim, muito interessante, porque nós vamos trabalhar a mentira da Sociedade Torre de Vigia dentro da revista Sentinela. Por que mais que ela é interessante, ancião? Bom, a organização das Testemunhas de Jeová, ela se apega em 3 pontos que ela diz serem mentirosos, onde ela ataca a chamada, abre aspas, cristandade. Então, a partir daqui, nós vamos ver. Ela diz que a cristandade tem 3 mentiras. São 3 as mentiras da cristandade, segundo a Torre de Vigia. A primeira mentira que ela diz é a triunidade de Deus. Ela diz que é uma mentira e é um ensinamento inventado pelo diabo, porque é mentira. Depois ela fala do inferno. Ela diz que é uma mentira e é um ensinamento inventado pelo diabo, porque é mentira. Depois, a questão da imortalidade da alma, que ela também diz que é uma mentira. Uma coisa muito interessante neste aspecto. São 3 assuntos que nós não conseguimos averiguar. Exatamente, não dá para você averiguar. Não dá para você, por exemplo, averiguar a triunidade de Deus. Você consegue inferir pelo estudo das Escrituras. Não dá. Não dá para você saber exatamente como é Deus, porque o dia que você saber como é Deus, você vira Deus também. Então não dá. Esse é o primeiro ponto, mas é um ponto que, embora não se consiga comprovar, a Sociedade Torre de Vigia diz que está todo mundo mentindo. Aí o segundo ponto que eu citei é a questão do inferno. Eu já falei algumas vezes sobre o inferno, já expliquei que não acredito no inferno tal qual alguns cristãos acreditam, né? Isso já está aí nos meus vídeos, claro, para todo mundo ver. Mas a Sociedade Torre de Vigia também diz que isso é uma mentira, só que também não tem como comprovar. Porque ninguém morreu e foi ao inferno ou não foi ao inferno. Então não tem como saber. E por último, a última mentira que ela diz é a questão da imortalidade da alma. Que ela diz também que isso veio da mitologia grega, tal, de Platão, não sei mais o quê. Também não tem como comprovar. Também não tem como comprovar. Não tem como comprovar porque eu, pelo menos, nunca vi ninguém que morreu e voltou. Então nós temos que ficar baseado aonde? Nas escrituras, nas interpretações, não é? No estudo. É assim que funciona a coisa. E é claro, né, que ninguém é dono da verdade. Mas, se estas são as acusações principais que a Torre de Vigia faz, a partir de hoje eu decidi trazer as mentiras da Torre de Vigia. Como que vai funcionar, ancião? Vai ser assim, ó. Para a gente conseguir fazer um negócio legal, o nome Testemunhas de Jeová não vai mais aparecer no cabeçalho, no título, como estava aparecendo. Não. Parece que esse nome está um pouquinho bloqueado para a gente. Parece que está. Inclusive, até a monetização do vídeo demora para poder entrar. Então, parece que tem alguma coisa a ver. Não desconfio, é uma empresa grande, né? Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar com o título. É assim, ó. Toda vez que for mentira da Torre de Vigia. Porque é muita coisa que a gente fala, né? Só que a partir de hoje eu vou trazer as mentiras da Torre de Vigia. A primeira mentira da Torre de Vigia
Nós vamos classificar, você está vendo aí no título, como M1, quer dizer mentira 1. Essas mentiras que nós estaremos trazendo da Torre de Vigia vão servir para você, vão servir para te ajudar a conhecer um pouco mais como Satanás, o diabo, enganou o grupo de homens chamado corpo governante. E como aquilo que eles tanto acusam, a chamada cristandade, é muito pequeno diante das mentiras que eles já inventaram. Então nós vamos trabalhar isso. E aí nós vamos ver quem será que tem mais mentira. Será que é a chamada cristandade? Ou será que é a organização das Testemunhas de Jeová? Quem mentiu mais para você? Vamos entender isso. Então, sempre que você vê a letra M, como você está vendo aí, significa mentira. Sempre que você vê o número ali, que aliás eu já vou até melhorar, porque essas mentiras são muito longas e elas vão demorar de acabar. Então nós vamos mexer aqui, nós vamos colocar, ó, nós vamos colocar M, vamos colocar M0, vamos colocar M0001. Pronto, porque 1000 mentiras vão ser poucas que a gente vai ter aí, tá? Então, a partir daqui, a gente vai ter essa questão aí, né, de verificar as mentiras da Torre de Vigia. Então, para você saber, quando você vê M, tá? É mentira. Isso é o que significa mentira. M0001. João Batista menor que Russell. Esse é o primeiro artigo que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá bom? Então, João Batista menor que Russell. Como assim, ancião? O que acontece? Bom, de acordo com a Bíblia, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João. Essa é a palavra do Senhor Jesus, né? Entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João. Então, se eu dissesse, por exemplo, que a obra de João é menor do que a obra de Charles Taze Russell, isto seria mentira ou seria verdade? É mentira ou verdade? A obra de João Batista ser menor do que a obra de Charles Taze Russell. Então eu quero que você pense junto comigo nessa primeira pergunta. E essa série vai ser assim. Ela é bem didática e rápida, tá? Então, por exemplo, se você chegasse em um lugar ou em um teste, em uma escola, e alguém falasse assim, tivesse lá a seguinte pergunta: escreva verdadeiro ou falso. A obra de João Batista foi menor ou maior do que a obra do fundador da seita Testemunhas de Jeová? O que você responderia? Puxa vida, e agora? Será que a obra de João foi menor, foi maior? Eu não sei. Então vamos analisar e verificar a mentira 1 da Sociedade Torre de Vigia. Lembrando que essas mentiras não estão em ordem cronológica, tá? Não estão em ordem cronológica. Então a gente vai entender agora. Eu vou colocar para vocês aqui, a gente está tratando da mentira 1, então vamos lá, eu vou colocar para você aqui, claro, nós vamos comprovar a mentira 1 onde? Dentro da própria publicação da Sociedade Torre de Vigia. O local onde ela escreve as suas mentiras se chama revista A Sentinela. Essa daqui é de 2013, 15/7 de 2013. Essa daqui. Vamos ver então a mentira número 1, conforme nós estamos trazendo para você. Olha só que coisa interessante. Qual é o cumprimento maior da profecia de Malaquias? Bem, vamos lembrar que Malaquias diz que o mensageiro viria à frente do Senhor, e esse mensageiro era João Batista. E depois a Bíblia diz que dos nascidos de mulher não nasceu ninguém maior do que João. Mas qual é o cumprimento maior da profecia de Malaquias? Veja só.
Por muitos anos, antes de 1914, Charles Taze Russell e os irmãos que trabalhavam com ele fizeram uma obra parecida à de João Batista. Eles estudaram a Bíblia para entender o que ela realmente ensina. Assim, eles começaram a ensinar o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo, mostraram que o inferno de fogo não existe e disseram quando os tempos dos gentios terminariam. Muitos outros grupos religiosos afirmavam seguir a Cristo. Então, qual desses grupos era o trigo? Para descobrir isso, Jesus precisava inspecionar ou examinar o templo espiritual. Bom, vamos parar aqui porque a próxima mentira a gente vai verificar depois. Veja, de acordo com a Sociedade Torre de Vigia, a profecia de Malaquias, aplicada diretamente ao apóstolo João, aplicada diretamente a João Batista, a profecia de Malaquias não tem duplo significado, não existe. Você vai pegar Marcos capítulo 1, você vai ver que está escrito lá, né? Eis que envia o meu mensageiro, aquele que vai abrir o caminho para Jeová. Até nisso daí a tradução do Novo Mundo se lasca, né? Porque ela abre lá o caminho para Jeová, sendo que o caminho está sendo aberto para Jesus. Então, olha só, qual é o cumprimento maior da profecia de Malaquias? Bom, para você poder entender e não dizer assim, ancião, você fica aí inventando, ancião. Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 4. Está aí o texto, vou ler para vocês. Vejam, enviarei meu mensageiro, e ele preparará o caminho de diante de mim. E de repente o verdadeiro Senhor, a quem vocês procuram, virá ao seu templo. Quem é esse verdadeiro Senhor? A torre de vigia vai dizer que é Jesus, que é Jeová. Mas veja que a profecia de Malaquias é clara. O verdadeiro Senhor virá ao seu templo, que é o próprio Jesus, né? A quem procuram. E o mensageiro do pacto de quem vocês se agradam. Virá e ele certamente virá, diz Jeová dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem conseguirá manter-se de pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo refinador e como barreira, barrela dos lavandeiros. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, os depurará como ouro e como prata. E eles certamente tornarão para Jeová pessoas que apresentam uma oferta especial. E a oferta de Judá e de Jerusalém será realmente agradável a Jeová. Bom, o verdadeiro Senhor que virá é o Senhor Jesus. E o mensageiro é João Batista. Então a mentira número 1, que nós queremos já encerrar esse vídeo para entrar com outro. A mentira número 1 é que Charles Taze Russell e os seus companheiros fizeram uma obra parecida com a de João Batista, porém uma obra maior, um cumprimento maior do que o cumprimento da profecia de Malaquias. A profecia de Malaquias, ela cumpre-se única e exclusivamente para João Batista, tá? O Cristão Legendário está me ajudando ali, dizendo que a TNM de 1984 traz a referência cruzada deste texto, mandando diretamente para o texto onde Jesus entrou no templo. Olha que coisa interessante, não é? Porque o verdadeiro Senhor virá ao seu templo, é o próprio Senhor Jesus. Então tá aí, ó. Mentira número 1. O cumprimento da profecia de Malaquias teve um cumprimento maior em Charles Taze Russell. Isto é mentira. Como tem o camarada lá do Fantástico, né, a mentira virtual, então isso daqui ficou comprovado que é uma mentira. É um fake news, tá bom? Então, gente, está aí, né? A primeira mentira de uma série que nós vamos analisar é a primeira mentira que é ensinada, né, que é disseminada pelas Testemunhas de Jeová, de que o seu fundador, Charles Taze Russell, ele teve uma obra maior do que a de João Batista. O Charles Taze Russell é aquele piramidólogo, aquele que viajou para o Egito e andava tirando medidas, né? As medidas interiores lá da pirâmide de Gizé,
e dizendo que aquela pirâmide ela era a testemunha de pedra de Deus na terra. É esse senhor aí que eles dizem que é maior do que João Batista. Charles Taze Russell é aquele que andava vendendo um trigo para os seus seguidores lá no início da sua obra, vamos dizer assim, a um preço exorbitante. É esse aí que eles dizem que teve uma obra maior do que João Batista. Charles Taze Russell é aquele que pegou toda a sua fortuna, os seus bens, e transferiu para a Sociedade Torre de Vigia, que ele havia fundado e que o presidente era ele, e que não deixou nada para a esposa, não é? É esse aí. É aquele que traiu a esposa e, como ele mesmo disse em depoimento, como ela era uma pessoa de boa índole, ela não quis dar parte ou depor contra ele por adultério. É essa pessoa que as Testemunhas de Jeová vem dizer que tem uma obra maior do que de João Batista, para vocês terem uma ideia. Então foi mostrado aí no vídeo, né? E essa daí é a primeira mentira que foi desmascarada, vamos dizer assim. E eu acredito, pessoal, que eles se enquadram exatamente nesse texto aqui de Romanos, que eu vou ler novamente na tradução do Novo Mundo, não é porque eles dizem que as outras Bíblias não prestam, só a deles que a Bíblia é boa, né? É a mais fiel, com a linguagem melhor de se entender. Eu tenho aqui também a João Ferreira de Almeida, mas eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo. Romanos 12:3. Eu acho que se aplica bem nele, no caso deles, esse texto aqui. Paulo diz assim aos romanos: pois, por meio da bondade imerecida que me foi concedida, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo mais do que é necessário pensar. É o que eles dizem. Tudo na Bíblia eles aplicam a eles. Então, cada um não deve pensar de si mesmo mais do que é necessário pensar. É o que diz o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3. E finalizando o versículo, Paulo diz assim: mas que cada um pense de um modo que revele bom senso, conforme a medida de fé que Deus lhe deu. Então é o caso deles, né? Porque tudo eles pegam na Bíblia e aplicam a eles. A profecia tem um cumprimento maior, se cumprir Charles Taze Russell. Nós vamos ver daqui a pouco uma outra mentira num outro vídeo. Tá certo, gente? Então, fica aqui os nossos esclarecimentos, né? Com a ajuda inestimável aí do pastor Edson Reis, do ancião Edson Reis, que é teólogo, né? Tem curso de teologia e explicou aí com bastante propriedade a questão dessa mentira que é difundida pelas Testemunhas de Jeová. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo e até uma próxima.